Olá pessoal, sejam bem-vindos, estejamos todos juntos nessa programação. O programa Estilo está no ar para você, onde iremos apresentar uma linda entrevista, um bate-papo diretamente de Miami. Olha só que chique, diretamente de Miami, nos Estados Unidos. Uma querida amiga de muitos anos, do qual antes de ir morar nos Estados Unidos, que já faz um bom tempo que lá está, produzi todo o casamento dela aqui. Foi super bacana, então a gente tem esse elo muito interessante para quê? Liege vai passar várias informações para a gente, como é que está o Covid, como é que está a vacinação, como é que está a nova organização do novo presidente dos Estados Unidos. Algumas informações no bate-papo que a gente fez. Você vai gostar muito de estar ligado conosco e nós termos esta ligação de intercâmbio entre outros países. Na programação também você vai ver uma linda mensagem sobre a Quaresma na voz de Carmen. Ela é uma querida colega, uma querida amiga nossa também, uma mulher muito culta, doutorada em diversos segmentos, e a gente aprecia muito essas pessoas que trazem muitas informações e muitas qualidades para a gente. A mensagem dela você não pode deixar de escutar também, é muito linda. Falaremos de algumas mechas diferenciadas agora, de cabelos cobres com mechas champanhes, mechas beges, um serviço intenso dessas pessoas que ficam 6 meses sem virem para o salão, aí depois vem com umas raízes extremamente crescidas, as fotos da nossa querida Maria Luísa, enfim, e muitas outras informações que nós deixamos preparadas especialmente para você. É claro que sempre aqui na nossa querida TV Santa Maria, canal 19, você que não segue a gente, está na hora já de você seguir a gente, porque toda a programação ela é especial. Já temos material pronto aí para que vamos fazer um bate-papo sobre uma doutora de oncologia, onde vai ver uma diversificação de informações referentes às doenças do câncer. Temos outras informações já prontas para repassar para vocês, para auxílio de projetos sociais, enfim, sempre preocupado pela beleza estética, pela beleza interna e também com as preocupações da mente da gente. E assim segue para você então o programa Estilo. Querida Liege, Miami Beach, Estados Unidos, olha que chique, gente, olha que chique os nossos intercâmbios. Felizmente, a minha profissão, e assim como a sua, de todo mundo, mas a minha em especial, estou falando por mim, ela me proporciona ter gente no mundo todo. Sempre tem um pontinho, uma sementinha de um amigo que a gente deixou, que por aqui passou nesses 30 anos de profissão. Ou estudou aqui, ou casou, foi fazer um doutorado, um mestrado, uma especialização, e por lá ficaram, e assim as pessoas vão se misturando, se espalhando, se derramando pelo esse mundo afora para ter conhecimento e ter experiências de vidas maravilhosas. E a Liege, tivemos um bate-papo com ela, de Miami, nos Estados Unidos, onde ela vai falar para você algumas perguntas que fiz, referente à pandemia, referente à vacina, referente a como está a situação lá nos Estados Unidos e algumas palavras referente à troca do governo, como está esta parte governamental com essa troca de governo lá da presidência do presidente da República dos Estados Unidos. Então, com vocês, a minha querida e maravilhosa amiga Liege. Olá, audiência do programa Estilo, do meu querido amigo Lucimar Casagrande. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou Liege Olmos, moro em Miami e vim a convite do Lucimar comentar um pouquinho sobre como está a vacinação aqui nos Estados Unidos e também sobre o novo governo americano. Bom, não é segredo para ninguém que a pandemia atingiu números impressionantes no mundo todo, né? Só aqui nos Estados Unidos, até hoje, são 28 milhões de casos, sendo que desses 28 milhões de casos, nós tivemos 500 mil e alguma coisa de mortes, mas 19 milhões de recuperados. Os números aqui nos Estados Unidos impressionaram muita gente, porque quando a gente pensa em Estados Unidos, a gente se acostuma a pensar, nossa, eles sabem tudo, eles têm as melhores tecnologias, a saúde deles é super avançada, enfim. Como que eles estão com esse número tão alto de casos?
Para quem vive a realidade daqui, esse número alto já era um pouco esperado, gente, porque aqui não está na cultura americana essa coisa de fazer check-ups, como está na nossa cultura, né? A gente tá toda hora indo ao médico fazendo check-up, indo ao especialista disso, daquilo. Enfim, o americano ele não é assim. Ele só vai ao hospital ou procura um médico quando ele está com alguma coisa muito grave e talvez quando já não tenha muito o que fazer, né? O americano é assim. A saúde aqui nos Estados Unidos ela é muito cara, nem todos têm acesso. Não existe um sistema público de saúde como o nosso SUS aí. Então, muitos americanos preferem não pagar um plano de saúde. E nesse caso específico do coronavírus, que existem as comorbidades que elevam o risco, né, da pessoa evoluir para um quadro mais grave, os americanos acabam não sabendo se eles já têm alguma doença crônica, enfim. Por isso que tivemos um alto número de mortes aqui, né? Outra coisa aqui, os hábitos alimentares dos americanos. Não é segredo para ninguém também que os Estados Unidos têm um índice altíssimo de obesidade, e essa obesidade começa lá na infância. Eu moro na Flórida, né, em Miami. Aqui é um pouco diferente do resto dos Estados Unidos. Aqui nós temos, como é uma cidade solar, é verão o ano inteiro e tem muita influência latina, uma cidade multicultural, as pessoas têm hábitos saudáveis aqui, elas se exercitam, elas estão sempre fazendo algum esporte ao ar livre. Miami fica um pouco fora dessa realidade americana, mas como a obesidade é um fator que eleva bastante o risco de casos mais graves de coronavírus e óbitos, essa característica contribuiu também para o número de casos aqui nos Estados Unidos ser super alto. Bom, sobre a vacinação. Aqui a vacinação começou em janeiro e eles já vacinaram os profissionais de saúde, os de linha de frente e os idosos acima de 65 anos. Agora, aqui na Flórida, eles, a partir de 55 anos, começou essa semana e o governador falou que até o final de abril ele pretende estar com todo o estado vacinado, se Deus quiser. Uma coisa que ocorreu muito aqui no início da vacinação foi o chamado turismo da vacina. Muitas pessoas vinham de outros países, como o México, por exemplo, para se vacinar. Pessoas de 65 anos, a partir de 65 anos, entravam aqui para se vacinar e começou a faltar vacina para os residentes. Então, o governador acabou com esse turismo de vacina e para ser vacinado a pessoa precisa apresentar o documento de identidade, que é a nossa carteira de motorista aqui, que vem com o endereço. As vacinações estão sendo feitas em drive-thru, em alguns hospitais e agora vão começar nas farmácias e nos supermercados. Bom, para fazer um gancho com as eleições, né? No início da pandemia, o americano relutou em usar máscaras e várias pessoas de fora, daqui nos Estados Unidos, nossa, por que eles não estão usando máscara? O que eles estão brigando? Qual é a dificuldade de usar máscara e tal? Para o americano, a liberdade é um direito inegociável. Eles cresceram nesse país livre, tanto que o hino fala, né? Terra dos livres, lar dos corajosos. Então, aquela imposição lá no início, fique em casa, use máscara, isso não colou muito para eles aqui. Agora eles já aceitam mais isso, mas no início foi bem difícil eles assimilarem o uso da máscara. Em alguns estados tem multa para quem não tá usando máscara, em outros estados não tem multa. Aqui na Flórida tem multa, mas a fiscalização também não é aquela coisa que, tipo, rígida, assim. Então tu vê pessoas que não usam máscara aqui. O teste do Covid é gratuito, tem clínicas particulares, mas tem gratuito também. E tu pode fazer quantas vezes. E na Flórida, os estabelecimentos comerciais estão todos funcionando. Tivemos lockdown, não foi bem lockdown, mas tivemos restrições no início da pandemia. A Flórida é um estado administrado pelos republicanos, então as coisas não fecharam aqui totalmente. Os republicanos, eles não acreditam no lockdown. Bem diferente da Califórnia, por exemplo, que tá tudo fechado. Nós temos amigos lá
que estão em lockdown há um ano. Então, os negócios estão quebrando, pessoas estão desempregadas, e isso aqui na Flórida não é que não aconteceu, mas aconteceu em menor escala. Eu trabalho home office desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Trabalho numa empresa americana, mas eu não preciso ir ao escritório. Então eu não senti muito essa mudança de ir ao escritório para o home office, já que o meu escritório é na minha casa. E já pro meu esposo foi um pouco diferente, porque ele trabalha viajando por toda a América Latina e Caribe. E esse ano ele não viajou, por causa das restrições de viagem e tal. Ele tá um ano sem viajar. Então, para ele, ele sentiu mais essa mudança da forma de trabalhar. Eu já estava acostumada com o home office. O que deixou de acontecer foram as feiras, né? Do meu trabalho, eu ia muito à feira dentro dos Estados Unidos. E elas pararam de acontecer, agora elas acontecem de forma virtual. Foi uma mudança grande, mas a gente espera que agora, em abril, as feiras e eventos presenciais retomem com o avanço da vacinação. O presidente eleito, né, Joe Biden, ele disse que os primeiros 100 dias do governo dele serão dedicados a uma força-tarefa para combater o coronavírus. Então a gente espera que final de abril, início de maio, a fronteira reabra. Porque o Trump, em maio do ano passado, colocou algumas restrições de viagem em alguns países, principalmente países que tinham altos casos de coronavírus, um deles o Brasil. Então os brasileiros vindos diretamente do Brasil não podem entrar aqui. Existem as exceções, né, que são pessoas que são cidadãs americanas ou que têm green card, que é o meu caso, que eu posso entrar e sair a hora que eu quiser, não preciso fazer quarentena em nenhum outro país. Mas os turistas brasileiros, pessoas que têm visto de turista, se quiserem vir para cá, precisam fazer quarentena em algum outro país que não tenha restrição de viagem para cá. Então eu acredito que quando fechar esses 100 dias ele vai rever essas restrições e pode tirar ou não a restrição desses países que estão sofrendo com essas medidas. Entrando mais um pouquinho nesse âmbito político, o governo anterior do Trump, ele foi muito bom pro americano, principalmente pro pequeno empresário. O Trump protegia muito o pequeno empresário. E o governo Biden, né, a agenda do Biden, ela é mais global. Ela é muito boa para o mundo, não é tão boa para o americano. Então, muitos negócios aqui provavelmente vão sofrer com esse governo nesses próximos 4 anos. O governo Trump, ele tinha uma agenda de fortalecer a indústria nacional. Ele priorizava empresas nacionais a empresas estrangeiras. Ele incentivou muito a indústria nacional. Já o Biden, ele prioriza o global. A taxa de desemprego foi a 0, para vocês terem uma ideia, no governo Trump. Claro que com a pandemia, né, isso mudou um pouco. E aí agora, com esse novo governo, metade dos Estados Unidos está meio que sem saber o que vai acontecer, né, com a indústria local. Por outro lado, para quem trabalha com exportação, esse governo Biden parece ser mais favorável. Então é aquilo, né? É bom para uns, ruim para outros, como tudo na vida. Ainda é muito cedo para a gente saber o que vai acontecer, né? Eu realmente espero que dê tudo certo nesses próximos 4 anos. Eu ainda não voto aqui. Provavelmente nas próximas eleições eu já possa votar, porque só cidadãos, né, podem votar. Eu tenho green card, como eu falei pra vocês antes, e eu preciso ficar 5 anos com green card para poder aplicar para cidadania. Então, provavelmente nas próximas eleições eu já seja cidadã americana e posso votar. É importante falar que eu, sendo cidadã americana, eu não abdico da cidadania brasileira. Eu fico com as 2 cidadanias. Então acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me perguntarem. Eu tenho um Instagram aberto,
Li Olmos. Vou colocar aqui para vocês e vai ser um prazer enorme interagir com vocês lá. Lucimar, meu querido amigo, todo o sucesso do mundo para você sempre. Parabéns pelo programa, um prazer. Muito obrigada pelo convite e em breve nos encontraremos aí no Brasil, aí em Santa Maria. Tchau, tchau. Como é gostoso não colocar mais as mãos em cima. Nesses últimos 3 meses, 10 quilinhos ficaram para trás. Sempre detestei fazer qualquer tipo de exercício físico. Por incrível que pareça, hoje eu estou correndo todos os dias. Olha só, criei vergonha, juízo ou me preocupei com a minha saúde. 50 chegou. Pois é, perdi 10 quilos. Uma delícia a gente poder se sentir melhor, mais leve. Enfim, cada um corre atrás dos seus. E felizmente eu espero que eu consiga deixá-los de lado. Eliminei muita coisa na minha vida, fui resistente a outras, mas enfim, tá dando certo. Continuando com o nosso programa, claro que eu me envaideci um pouquinho para me sentir melhor, mais gostosinho, mais charmosinho. Se eu não me olhar no espelho e não amar a mim, não é você quem vai fazer isso. Eu preciso fazer isso. Isso é super agradável e gostoso, cada vez mais quando a gente se olha e a gente se curte. Mas para a gente se curtir, a gente tem que correr atrás daquilo que a gente deseja pra gente, né? E agora o que eu desejo para vocês é apresentar um cabelo maravilhoso de uma cliente de um cabelo acobreado natural, e ela gostaria de fazer uma mistura dessas nuances de tendências novas, de raiz esfumada com os fumês, que não deixa de ser umas misturas de californiana com ombre, enfim, todas as técnicas misturadas numa só. E claro que quem fez esse lindo trabalho foi a Ana. A profissional Ana, você vai acompanhar passo a passo desde a chegada da nossa cliente, da nossa querida modelo. Modelo por manifestar, mas uma cliente que veio solicitar esta necessidade, que não foi uma venda de um serviço, foi uma venda de saúde, foi uma venda de alegria, foi uma venda de autoestima. É o que a gente vende. A gente não vende serviço, a gente vende autoestima. A pessoa vem aqui para se envaidecer e gostar de si. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel para apresentar para vocês. Então acompanhe o trabalho e o resultado desse cabelo, e tão magnífica e feliz que ela ficou. Na sequência deste lindo trabalho que vocês acompanharam conosco, que a Ana fez estas mechas, vamos apresentar para vocês então muitos outros processos semelhantes em referência a retoques de raízes de mecha, as nossas clientes que chegam com as raízes de 3, 5, 10, 15 centímetros devido à insegurança da pandemia, mas felizmente elas vêm por quê? Porque se sentem extremamente seguras aqui dentro, temos espaçamento, profissionais capacitados, todos os sistemas de segurança. Isso é gostoso porque todas as que entram, assim, elas falam que aqui é super gostoso, muito agradável, muito arejado, espaço muito amplo, para que possam vir e se sentir seguras. Então essas raízes extremamente enormes para retocar são a segurança que a gente realmente passa. Então acompanhe este bloco agora, grandes transformações de químicas, de mechas, elas em geral. É super bacana você acompanhar, de repente num desses serviços você vai se encontrar. Você ainda não sabe aonde é? Claro que eu vou falar mais uma vez para você, e é sempre uma alegria, e sempre falarei. 3026 0003 é o nosso contato, é só você chegar aqui. Acompanhe esse bloco.
eu adoro. Saio aqui com outro astral sempre. Sempre outro astral. Eu não uso muito maquiagem, então o cabelo é a moldura, né? Adoro, adoro. Imagine acordar com vista para um grande lago, ver seus filhos indo em segurança para a escola, melhorar sua abraçada em uma piscina térmica semiolímpica, frequentar um bom restaurante e tudo isso onde você está, a poucos minutos do centro. Está chegando a Santa Maria o Estância dos Montes Home Resort, um condomínio fechado assinado pela Idealiza Urbanismo. Informe-se nas melhores imobiliárias da cidade e garanta as condições exclusivas de pré-lançamento. Que alegria, que alegria. No programa passado, se você acompanha a gente, muito nós falamos das franjinhas cortinas e apresentamos para vocês. Além das que nós fizemos, nós buscamos uma pesquisa e apresentamos. Uma tendência dos pigmaliões dos anos 50, 60, 70 foi falado também, dos cortes como eram feitos. Mas não foi falado a forma de secar esses cabelos nos processos naturais. E hoje vamos apresentar uns 3 ou 4 cabelos feitos aqui no salão, hoje, de como secar esses cabelos nas camadas em degradê, todas por igual. Parece-me que ele é completamente despontado? Será? Os ângulos são precisos? Sim, os ângulos são precisos, mas se você olhar o cabelo, dá uma sensação que ele é todo rasgado a Deus do Ará, como a gente faz vulgarmente falando, né? Mas não, ele é todo preciso, geometricamente trabalhado. E para isso a cliente gosta de um cabelo com volume ondulado, e esse é o melhor corte que tem. Esse que você vai acompanhar, esses que vocês irão acompanhar. E a forma de secar, de trabalhar esse processo de manuseio das mãos, somente com um pouco de creme no cabelo natural, e aí você abafa um pouco, deixa dar uma leve esfriada e solta, aquele cabelo fica ondulado, natural, coisa mais linda. Eu sou apaixonado. Desde os 30 anos atrás, quando eu comecei com esse tipo de trabalho, com esse degradê, com esse corte de pigmalião, para fazer esse secamento natural. Uma das razões porque nós não tínhamos ferramenta de trabalho para fazer secagens naturais. Ou era na mão ou era na mão. Depois começou um difusor e agora tem todas essas ferramentas que qualquer pessoa, exatamente, bem isso, qualquer pessoa pode fazer, basta assistir um vídeo ou comprar uma ferramenta de trabalho nas casas de cabeleireiro. Então acompanhe esses lindos trabalhos com secagens naturais pela praticidade do cliente.
Preparamos para você agora uma linda mensagem, mas uma linda mensagem falando sobre a Quaresma, introduzindo o que o mundo está passando, essa nossa vivência do Covid, as transformações das pessoas. Ela é muito interessante. Se eu for entrar em detalhes, eu vou contar a mensagem para vocês. Na voz e escrita pela nossa querida amiga encantadora, que eu a admiro e aprecio muito, tudo que ela faz é encantador. Muitas vezes já participei em horários de entrevistas na rádio com ela me dirigindo, ela nos entrevistando, porque ela é uma celebridade, assim, olha, intelectual tamanha. Principalmente numa outra época, vamos falar com vocês, apresentar para vocês sobre todas umas tendências de inter-relações sobre Brasil e Itália, contando todas as histórias dos natais. É incrível, uma coisa muito abstrata, assim, sensacional. Mas acompanhe então conosco aí, da nossa querida Carmen Andrade, uma belíssima mensagem sobre a Quaresma. Estamos na Quaresma, um tempo especial para o mundo cristão. A Quaresma da pandemia. 40 dias desafiados a viver o tempo atentos à realização. Caro ouvinte, falar realização é vincular a coisa ao tempo e à dificuldade de lidar com o presente, pois dificilmente somos inteiros no lugar onde estamos ou no que fazemos. E pensar onde gostaríamos de estar, não desfrutamos onde estamos, não fazemos bem as coisas. Outro é falar com quem está no celular, na TV, nos prestando meia atenção. Isso cria indisposição interior que pode gerar doença de insatisfação, depressão, estresse, pânico. Caro ouvinte, falamos de afeto dizendo que o coração está ferido. Na verdade, ferido é o cérebro, o pensamento, onde tudo se arquiteta e está o afeto. Se falamos, mas não tomamos decisão, adiamos o que modificaria a vida. Não adianta só tomar remédio. Também adoecemos pelo estilo de viver. E cedo ou tarde, vem a fatura da falta da atividade física, da má alimentação, do pouco sono, da preocupação e do desamor. Tudo é químico. Podemos viver entorpecidos pelo remédio e não resolver o motivo da doença. O remédio só age associado à atitude. A pandemia nos adoeceu física, psíquica, emocional e espiritualmente. Caro ouvinte, não gaste a vida sofrendo chantagem e boicote. O tempo não volta. Deus nos quer inteiros, certos no lugar certo. Cada noite vale refletir como foi o dia, ver o que nos fez crescer, o bom amigo, a fé. Quando fragilizados, precisamos de fé e pessoas confiáveis, e elas são frutos do tempo. Aí, cuidado com quem está próximo, e isto serve também para familiares. No Eclesiástico, capítulo 3, diz que tudo tem seu tempo e tudo passa. Ao se cortar, espere cicatrizar. Para libertar do vício, trabalhe. Se depender de relação abusiva com pais, filhos, namorado, amigo, se afaste. Se une a outros, porque sozinho é mais fácil de ser dominado. Caro ouvinte, quem nos ama quer nos ver amados e com quem nos cuida. Não é possessivo, não tem violência verbal ou física. Para mudar, é preciso construir a convicção do que não é certo e que se deu o sequestro da subjetividade. O povo de Deus, do Egito à Terra Prometida, passou o deserto. Precisou de tempo e atitude. Para organizar a vida, é preciso atitude para comprar casa, carro, estudar, trabalhar. Livre do que os outros pensam ou acham. A livre para o amor e próximo das pessoas que contam. Vivamos nesta Quaresma o amor, a caridade, o jejum e a oração, para desintoxicar a vida, cortar o que nos prende e nos aproximarmos da verdade de Cristo. Tudo é processo, e sabendo o caminho, vale esperar. O tempo ajuda quem quer chegar. Que São José, o homem justo que cuidou de Jesus e protegeu Maria, nos acompanhe nesse ano e nos estimule nessa Quaresma a derrubarmos muros e construirmos pontes. Caminhemos na verdade e no amor. Um abraço. Esta foi a Carmen Andrade, falando de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
garoto, hein? Pra você que tá assistindo o programa Estilo, 8 aninhos desse moço. 8 aninhos? Verdade, 8 aninhos. Olha o tamanho dele. Como é que tá se sentindo, Lázaro, aí? Com 8 aninhos, tudo bem? Uma pena que é só a mamãe, titia e a amiguinha e o titio. Aí para as crianças vai ficar com o passar do tempo aí pra gente poder juntar todo mundo pra brincar com você, né? Ô, bendita pandemia, né? Mas tudo bem, vamos comer nós bastante agora por todos eles. Parabéns! Pois é, pessoal. Eu falei pra vocês que o programa estava bem interessante com a entrevista da Liege. Beijo carinhoso. A sua mãe esteve aqui conosco, colorindo os cabelos. E ela ficou encantada quando eu passei já os vídeos que você passou pra gente do bate-papo que a gente teve. Ela estava muito feliz aqui, toda orgulhosa da filhota dela. Isso é gratificante. Rosângela, um beijo pra você também. Além, vocês acompanharam toda uma explicação e os cuidados de uns cabelos amassados naturais, de umas mechas, de uns processos químicos. Você, claro que agora no final do programa você vai acompanhar, lógico, sem sombra de dúvida, a diversão e a alegria da nossa top model Maria Luísa. Mas antes de tudo, de qualquer coisa, para nós encerrarmos esse programa, esta semana que estão todos em casa assistindo o programa, nós gravamos no estúdio no último dia de trabalho, aonde fizeram praticamente um lockdown e fecharam todos os nossos estabelecimentos. Bandeira preta geral no comando do nosso governo do estado. Eu só quero fazer uma pequena colocação. Durante o carnaval eu estava em Capão da Canoa. Eu estava lá com todas as preocupações e os cuidados e precauções possíveis, no meu apartamento beira-mar. Os 3 dias de carnaval, por ali passei, filmei, fotografei, umas 10 mil pessoas, jovens, adolescentes na faixa de 14 a 30 anos, acumulados. Como é que a gente diz um processo, nem sei se é um português correto, acavalados, para ser mais agressivo. Um em cima do outro, sem bandeira, sem barraca, sem cadeira, nada. Um colado no outro. Cada grupinho com seus coolers ou comprando bebidas alcoólicas. 90% com um copo de bebida alcoólica e muita gente com seu cigarrinho na mão. O que eu quero dizer? Umas 10 mil pessoas de adolescentes entre 14 e 30 anos, mais ou menos a média, dançando a música do folclore brasileiro, que vai até o chão. Foi taxada como música de folclore brasileiro, que vai até o chão. Então, e todos tinham o seu som. E todos tinham o seu som. Isso teve uma variante mais ou menos das 2 da tarde até meia-noite. Policiamento nas calçadas, sim, estavam passando apenas. Tomando alguma atitude, alguma coisa? Nenhuma. Aí eu me refiro. Desses adolescentes de 14 anos aos 30, será que eles foram para o livre espontânea vontade? Eles são o culpado? Ou você, pai desse adolescente, dessas pessoas que estavam lá, é culpado? É o filho do Lucimar, é o filho do doutor fulano, é o filho do ciclano, é o filho de todas as profissões, não extingue nada, nenhuma e nem cor, nem nada. Apenas estou fazendo um comentário que eu estava lá, eu passei, eu vi e eu filmei. No mínimo umas 10 mil pessoas acumuladas, encavaladas, grotescamente falando. E aí nós nesse lockdown, todos os empresários pagando a conta. E por mais interessante, na semana seguinte, quando terminou o carnaval, eu também estava lá. Aí, na frente de determinados bares, ou de pequenas lojas, 3, 4 viaturas militares e 4 ou 5 fiscais, autuando porque não fecharam às 8 horas. Fecharam às 8h05, fecharam às 8h15. Quem sou eu para fazer qualquer tipo de reclamação? Nesse mundo é melhor a gente calar a boca e só olhar. Mas eu fiz apenas menção do fato que vi e vivi. Não estou julgando, não estou prejulgando, não estou tendo nenhum parecer. Apenas estou manifestando algo que eu vi. Ok? Então, por causa dessa bandeira preta, essa semana toda nós manteremos a empresa fechada. Vocês estão acompanhando conosco. E eu desejo saúde, 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 saúde a todos. E pelo amor de Deus, o álcool gel não é brincadeira, a máscara não é brincadeira, a vida e a saúde da gente não é brincadeira. Tanto que lá longe, ela se aproximou, ela chegou no seu amigo, ela bateu a porta da sua casa, hoje ela está dentro da tua casa, ela está com a tua família. Um bom programa e até a semana que vem.